senhores, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal da EAD Aviação. Hoje nós vamos atender aqui a um pedido onde falaram pra gente lá na primeira aula, a gente falou de decolagem e vocês pediram aí dentro dos comentários mesmo pra gente continuar, dar continuidade para aquela aula falando sobre o pouso, tá? Então hoje a gente vai falar sobre o pouso e as suas técnicas de pouso, as suas características, não obviamente da parte prática, porque exige alguma técnica que depende da aeronave, isso aí já é um negócio que vocês vão aprender mais lá na prática, mas alguns conceitos abrangentes, especialmente sobre condições atmosféricas, técnicas de pouso, e eu vou contar para vocês mais ou menos como funciona, e isso já vai dar uma grande base para que vocês consigam resolver um monte de pergunta relacionada a isso que pode aparecer na sua prova de teoria de voo. Combinado? Então, é o seguinte, aqui para começar a história, nós temos algumas características, assim como a gente teve essas características lá na aula de decolagem, e se você não viu, vale voltar aqui pelo nosso canal e procurar essa aula. A gente tem umas características que vão ser favoráveis ao pouso e a gente vai fazer aqui um checklist contando cada uma delas, entendendo por que cada uma dessas condições é favorável para uma operação de pouso, ok? Então, vocês podem observar inicialmente que a gente tem aqui o termo baixa altitude. Vamos começar por esse ponto. E eu quero que vocês aprendam, se ainda não aprenderam, memorizem o seguinte e coloquem na cabeça de vocês o seguinte: tudo que a gente fala de performance, ou quase tudo quando a gente fala de performance para as aeronaves, a gente fala de potência do motor, sustentação para a asa, tração gerada pela hélice, tudo depende da densidade. A densidade do ar. O que é a densidade do ar? Vamos escrever aqui, ó. Se você for na física propriamente, né? Densidade, você vai se lembrar bem lá dos seus professores na escola, contando que densidade é a relação entre a massa e o volume. Então nós temos a relação, a divisão entre a quantidade de matéria. Então, eu tenho uma determinada matéria, quanto dessa matéria eu tenho? Isso é a massa. E o volume, que é basicamente quanto espaço essa massa, essa matéria está ocupando. E aí, obviamente, nós temos aqui uma relação de diretamente proporcional e inversamente proporcional. O que quer dizer que o que eu fizer com a massa, eu farei proporcionalmente com a densidade. O que eu fizer com o volume, eu farei inversamente proporcional à densidade. Quer dizer que se eu aumentar a massa, eu aumento a densidade. Se eu diminuir a massa, eu diminuo a densidade. Se eu aumentar o volume, eu diminuo a densidade. Se eu diminuir o volume, eu aumento a densidade. E isso a gente aplica para várias coisas na nossa vida. Quando a gente fala aqui de performance, de pouso, por exemplo, e a gente está falando de baixa altitude, uma das coisas que a gente já está olhando é para a densidade do ar. Por que o pouso em baixa altitude é favorável a uma operação de pouso? O que seria um pouso com operação favorável? Onde eu vou ter mais massa de ar para gerar resistência, que vai fazer o meu avião parar em menos espaço, e também mais massa de ar que vai conseguir passar pelas minhas asas e me dar a sustentação que eu preciso. Também vai ter mais massa de ar, mais densidade, um ar mais denso, que vai ser responsável por alimentar o meu motor, muito embora no pouso a gente não precise muito do motor. A gente precisa do motor, porque a gente vem trabalhando, especialmente em aviões em aviões convencionais, motor a pistão, a gente... nos motores a pistão, a resposta ela é muito imediata. É como se fosse o seu carro. Você pisa e a resposta vem quase que imediatamente. Então, o tempo todo durante uma operação de pouso, a gente não vem com o motor desacelerado, a gente vai compensando o motor. A gente vai dando motor na quantidade suficiente para que a aeronave consiga manter suas velocidades. Eu vou colocando a aeronave numa atitude para pouso, ela tem uma tendência de perder velocidade, então dou um pouquinho de motor ali. Isso tudo vocês vão ver muito lá quando vocês forem voar. Mas o que eu quero dizer aqui sobre a altitude, e eu quero que vocês aprendam, é que quando a gente
sobe na atmosfera, quando a gente vai para lugares mais elevados, cada vez eu vou ter menos densidade. O ar diminui quando eu estou mais alto. Consequentemente, então aqui eu tenho, nessa região, eu tenho mais volume de ar. Então eu tenho, como eu falei para vocês, mais ar para produzir sustentação, mais ar para me gerar potência para os motores, mais ar para causar atrito e fazer a minha aeronave desacelerar. Não por isso, não diferente disso, na verdade, a gente sobe e voa mais rápido, porque eu tenho menos massa de ar e, consequentemente, a gente tem um avião com menos atrito com o ar e ele consegue correr mais, ok? Então, na baixa altitude, a gente tem uma melhor performance, uma performance favorável para as condições de pouso, o que quer dizer que se você vai pousar em um local ao nível do mar, o seu pouso certamente será mais fácil do que em um lugar de alta elevação. É claro, considerando nessa conta somente a questão da altitude. Muitos alunos acabam confundindo e falam, então, se o Dantas está falando isso, certamente pousar em Manaus é melhor do que pousar em São Paulo, que é uma cidade elevada. Não, calma lá. Pode ser que pousar em São Paulo seja melhor, mas é porque aí São Paulo está mais elevado. Mas aqui tem todos os outros fatores, temperatura, umidade, tem uma série de outras coisas. Nada em absoluto é sozinho, só isso aqui. Esse é o motivo, vai ser melhor? Não, depende. Tem todo um conjunto de coisas que podem acontecer que vão gerar uma situação final, ok? Mas falando isoladamente, baixa altitude, bom para operação. Como eu falei para vocês, exatamente pelo mesmo motivo da densidade, para as operações de pouso, uma baixa temperatura também é favorável. Porque a baixa temperatura, ela faz com que as moléculas de ar se comprimam. Isso vai fazer o quê? Com que essas moléculas de ar diminuam o seu volume e aumentem a densidade. Então, uma baixa temperatura faz com que as moléculas diminuam o seu volume, consequentemente aumentem a sua densidade. Quer dizer que vai ter mais moléculas de ar concentradas em menos espaço. E, de novo, eu tenho mais densidade, o que é bom para uma operação de um pouso, que vai me fazer novamente ter esse mesmo elemento favorável de alta densidade. Então, baixas temperaturas são ideais para a nossa operação, para a nossa performance. Ok? Ainda falando de densidade, para a gente não sair desse tópico densidade, eu vou falar agora, que eu já falei para vocês na aula de decolagem, sobre o ar seco. Ar seco. Quando a gente tem ar seco, nós estamos falando de e aí agora eu estou falando de não mais o volume. De novo, observem, de novo eu estou falando aqui de uma densidade maior. Todos esses caras aqui me geram mais densidade. Todos esses caras aqui me geram mais densidade. Opa, puxei o cara errado, na verdade é esse aqui. Só que por motivos diferentes. E eu vou contar esses motivos para você levar para sua vida aqui agora. Ó. Na baixa altitude, eu simplesmente tenho mais densidade porque eu tenho mais ar. As moléculas de ar estão mais concentradas embaixo. Então, eu tenho mais volume de ar embaixo do que em cima. A gente começa a subir e o ar começa a perder densidade. Então, quanto mais baixo, maior a densidade do ar. Agora, falando de temperatura, baixa temperatura, o que acontece é que as moléculas diminuem o seu volume. Então, inversamente proporcional, diminuo o volume, aumento a minha densidade, ok? E por fim, a gente tem o ar seco. O ar seco já vai me mexer com outro fator. O ar seco vai mexer com a questão do peso molecular, de quais moléculas estão formando aquele ar, quais moléculas estão compondo aquela massa de ar. E a gente tem um princípio muito básico, onde lá na química, se você for estudar a tabela periódica, você vai ver o que é o ar seco na atmosfera. A gente tem que ir até para a meteorologia. O ar seco é composto de oxigênio, de nitrogênio e outros gases. O ar úmido, quando a gente tem a água, entra o hidrogênio, que é um elemento bem levinho. Então muita gente acaba confundindo isso aí, acaba pensando em o ar úmido geralmente é mais denso, é mais pesado. Às vezes o aluno pensa em tem água naquele volume de ar ali, então pode acabar ficando mais pesado, mas não é isso. Quando a água entra no ar, ela toma espaço de outros elementos químicos.
Então ela entra e sai oxigênio, sai nitrogênio, que são elementos mais pesados, com peso molecular maior. Então eu tiro a massa quando a água entra. Então o ar seco acaba sendo mais denso porque ele se torna um ar puro, vamos dizer assim, sem essa água que tem elementos bem levinhos, de peso bem levinho. Bem interessante, né? Então lembrem, ar seco, baixa temperatura, baixa altitude. Essa seria uma condição ideal para decolagem. Então a gente pode pensar, por exemplo, sei lá, vamos pensar em... Estou pensando em algum lugar do Brasil que seja frio, baixo e seco. Não estou lembrando de muitos lugares. As cidades que estão vindo na minha cabeça agora ou são ao nível do mar e são quentes ou são elevadas. Mas, por exemplo, a gente pode pegar Porto Alegre, uma cidade que está ao nível do mar, praticamente, tem baixas temperaturas e a gente tem também o ar não é tão seco, porque está em volta ali de um monte de água, mas podemos ter massas secas aparecendo eventualmente por ali. Então vamos pensar assim. Então essa seria uma condição ideal. Uma condição péssima para se operar seria, por exemplo, em Brasília, que é a cidade que é a capital mais elevada do Brasil, 3.500 pés, então já está alto. Tem momentos do ano que vão ser extremamente quentes e tem momentos que o ar pode estar úmido também. O ar geralmente lá é seco, mas fazendo uma combinação, às vezes o ar pode estar úmido por lá. Então, se esses três elementos se combinam, eu tenho uma excelente performance. Baixa altitude, baixa temperatura e ar seco. Se eu tenho os três elementos opostos, alta elevação, alta temperatura e ar úmido, isso é terrível para a sua performance. Você vai ver que você vai conseguir, na hora que você for frear o seu avião, vai gastar muito mais espaço, o que não é legal, a gente consumir mais pista, né? Então, essas são condições ideais, favoráveis ao pouso. Okay? E todas essas três que eu falei estão relacionadas à densidade. Agora vamos falar um pouquinho de outros fatores. Vamos falar agora de outros fatores que não são relacionados à densidade, mas sim a outras questões de performance. Como, por exemplo, vamos limpar aqui, ó, como, por exemplo, o vento de proa. O vento de proa ele é ideal para qualquer operação de pouso ou decolagem, mas agora eu quero tirar uma mística de vocês. Quem geralmente é leigo, se você não é meu aluno, se você só está aqui acompanhando a aula no YouTube, muita gente acha que os aviões só operam, às vezes aprende o básico e aí pensa assim, aviões só operam contra o vento. Tem que pousar contra o vento. É impossível um avião decolar a favor do vento. É engraçado, eu postei um vídeo recentemente onde um avião decolava, foi até um vídeo meio crítico, um avião decolava para um lado, ao mesmo tempo em que um outro avião vinha na contramão, cruzava por ele, passaram muito perto e pousava no sentido oposto. E muita gente, pasme, comentou nesse vídeo, inclusive se você não me segue nas redes, vai lá, dá aquela boa, faz aquele storyzinho agora aí, se você está curtindo essa aula, dá essa força pra gente que ajuda demais. Não esquece também de se inscrever no canal, vou deixar as redes sociais aparecendo aí, @comandantedan, @EADAviação, faz aquele storyzinho bacana pra gente continuar esse projeto aqui. E observem, muita gente olhou e falou assim, esse vídeo é fake, porque não existe, uma pessoa ainda não existe essa possibilidade de dois aviões pousarem em sentidos opostos. Calma lá, os aviões operam contra o vento para ter um ganho de performance, mas nem sempre a gente precisa desse ganho de performance, ou às vezes nem dá para usar isso na minha conta. Vou dar um exemplo, às vezes tem um aeroporto muito famoso no mundo que é no Caribe, vocês já devem ter visto, que é uma aproximação que acontece em cima do mar. Os aviões passam muito baixo em cima daqui da praia e pousam. Do lado de cá tem uma baita montanha. Não daria para os aviões virem, então eles nunca operam de cá, independente de onde vier o vento. Eles sempre vão operar desse lado, pousando aqui na decolagem. Aí tudo bem, eles decolam e já fazem uma curvona para sair da montanha, mas no pouso não tem esse espaço para eles meterem um curvão e pousar, seria muito mais crítico. Então, nem sempre a gente vai conseguir operar contra o vento. Quase sempre sim, porque é favorável e todo mundo quer benefício, mas nem sempre isso vai acontecer. Ou muitas vezes pode ser até, por exemplo, a gente faz demais. Em aeroportos que a gente voa por aí, eu mesmo tem lugares que não tem muito movimento, e aí nesses casos você não precisa se preocupar muito. Então, por exemplo, esses dias eu fiz uma decolagem em uma pista onde o vento estava aqui, ó. Então, claramente a pista em uso adequada para ter ganho de performance seria essa. Só que nesse aeroporto que eu estava, o hangar estava bem aqui, ó.
que aí eu tinha o hangar e a cabeceira. Eu teria que sair do hangar, vir para a cabeceira, andar mais de 1 quilômetro aqui para alinhar e decolar contra o vento. Não é necessário, a pista é gigante, sobra espaço, então simplesmente eu posso vir, correr aqui a favor do vento mesmo. Vou ter perda de performance? Vou, mas não é tão significante assim quanto as pessoas, né, imaginam, mas é significante. Outro dia falei com contando um outro caso para vocês, falei com um aluno que foi aluno meu de piloto privado, hoje já está quase instrutor, está terminando as horas de instrutor, então ele já está voando na operação e o pai dele é piloto também. O pai dele é um piloto muito experiente e ele é um menino muito novo. E talvez ele esteja vendo esse vídeo, ele vai reconhecer que eu estou contando essa história dele, estou distorcendo um pouquinho a história para outras pessoas não reconhecerem. Mas ele falou assim, olha, o meu pai não me permite... meu pai me dá 3 condições: peso, temperatura e vento. Se as 3 não estiverem combinadas, ele não me deixa voar. O que é essas 3 não estarem combinadas? Ele falou assim, olha só. Vamos supor que eu esteja aqui. Esse exemplo é bem legal, inclusive, para falar sobre performance para vocês. Vamos supor que eu tenha aqui um vento nesta direção, ok? Vamos supor que eu tenha aqui esse vento. O ideal seria decolar então daqui. É um vento de proa, ok, perfeito. Mas vamos supor que eu esteja super pesado. Então vamos por aqui, ó, letra W de peso. Estou muito pesado. Posso decolar ainda? Posso. Por quê? Porque o vento está favorável. Vamos pensar que eu tenha um sol muito grande, com muita temperatura, tipo 36 graus Celsius. Posso decolar ainda? Posso. Vamos supor agora que esse vento não exista mais. Esse vento agora ele está um vento bem forte, variável, de través. Posso decolar agora? Não posso. Isso na cabeça é uma permissão do pai dele. Olha, porque é que eu combinei 3 fatores críticos. Alta temperatura, aqui ó. Claro que eu estou falando de pouso, mas eu puxo essa história de decolagem para falar de performance. Então eu tenho alta temperatura, eu tenho um grande peso, que atrapalha obviamente para decolar, e um vento de través. Então eu tenho 3 condições desfavoráveis. Aí ele fala, e se o vento tiver meio de través, mas eu tô leve? Posso voltar a decolar de novo. E se o vento tá de través, eu tô pesado, mas tá frio? Tá lá no fim de tarde já uns 22, 20 graus, um pouco mais frio. Posso também, porque aí a temperatura ajuda. O que o pai dele não deixa é que combinem-se fatores ruins, negativos, para que ele vá fazer esse voo. Não tem esse nível de, não de confiança, mas é um nível de cuidado que a gente precisa ter para uma operação. Afinal de contas, está operando em um local onde a pista não é tão boa, tem uma série de outros complicadores ali, enfim. Então, um abraço aí, comando. Usei sua história adaptada aqui para que a galera consiga entender, ok? Inclusive, se vocês curtem esse formato de aula assim mais dinâmico, falem aí no comentário também que eu posso trazer mais histórias, mais coisas que a gente vê na vida real. Bem legal. Beleza? Então tá falado por que o vento de proa é favorável, porque esse vento de proa, ele me gera uma sustentação adicional que faz com que eu consiga aproximar com menores velocidades, o que faz com que eu consiga pousar com menores velocidades, que faz com que eu consiga parar mais rapidamente em menores espaços, portanto, é favorável para o pouso. E por fim, um outro fator é a pista que diverge, inclusive, da decolagem, é a pista em aclive. Se a minha pista ela é ladeira acima, tem uma pista que ela é assim, subindo. Isso é favorável. Por quê? Eu estou indo aqui contra a gravidade, então isso me ajuda a parar mais rapidamente. Isso é um fator positivo também. Isso é bem facinho, ok? Lembrando que para decolagem, o ideal é a pista em declive. É claro, pessoal, a pista não é uma ladeira, definitivamente. Mas todas as pistas elas são cheias de sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. No fim das contas, uma cabeceira vai ser mais elevada que a outra. Isso é o que nós chamamos de gradiente de pista, que é favorável para pouso. Se eu tiver um gradiente positivo, indo numa pista que no final das contas eu subi, do que em uma pista que no final das contas eu desci. Combinado? Vamos agora para o nosso próximo tópico. E agora vem uma parte muito importante para
a sua prova, que são os tipos de pouso que as aeronaves podem realizar. Na verdade, as aeronaves triciclo, que são aeronaves com trem de pouso principal. Trem de pouso principal, onde eu tenho, se você não sabe, é onde eu tenho as duas rodinhas ali alinhadas. E um trem de pouso de nariz à frente, como é o padrão da maioria das aeronaves que vocês vão ver por aí. Mas nós temos aeronaves convencionais, que são essas aeronaves que têm o trem de pouso principal, ó, na frente, vendo? Aqui, ó, e uma rodinha, que ali nós chamamos de bequilha, logo atrás. Esse avião, se ele ficar parado, ele fica com um perfil assim, ó, para cima, tá? E esse tipo de aeronave, ela faz dois tipos de pouso, e é importante você saber. Vamos começar pelo pouso 3 pontos. É claro, aqui fui eu mesmo que executei esse pouso no simulador, e no simulador a gente não consegue executar exatamente tudo com a finese que seria na vida real, porque é digital, aí você tem alguns erros eletrônicos, blá blá blá. Mas a ideia dá para pegar. O pouso 3 pontos, que é um pouso, presta atenção, exclusivamente feito por aeronaves convencionais. Só esse tipo de avião consegue fazer esse pouso. Chama 3 pontos porque eu vou tocar os 3 pontos da aeronave de contato com o solo ao mesmo tempo. Vamos tocar os dois pneus, as duas rodas do trem de pouso principal e a bequilha ao mesmo tempo. Como? O piloto vem no planeio descendo, perdendo velocidade, e ele vai trazendo a aeronave para perto da velocidade de stall, que é a menor velocidade possível para um avião. Nisso eu vou perdendo velocidade e para o avião se manter voando, eu preciso cada vez mais aumentar o que a gente chama de ângulo de ataque, que é basicamente o ângulo entre a asa e o vento. Então eu vou aumentando, chega uma hora, quando eu estou em cima da pista, que a aeronave vai estar quase estolando, perdendo sustentação, então ela estola e cai. Só que eu já estou colado no chão, então ela cai no chão e firma ao mesmo tempo. Vou tentar deixar para vocês verem aqui, não sei se o som vai estar muito alto, se vai ter som, não sei como é que eu configurei o meu setup ali, mas vamos lá, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Então, ó, eu vou tirando velocidade, a aeronave vai tendo que aumentar o seu ângulo de ataque, ó, e aumentando o ângulo de ataque até que eu estolei e toquei ao mesmo tempo as 3 rodas, os 3 trens de pouso. Ó, observa, ok? Ok? Então, esse é o pouso 3 pontos, embora ele seja mais técnico, porque o piloto precisa trazer a aeronave até quase a condição de stall, e então eu vou perder sustentação em cima da pista e cair. Eu preciso obviamente fazer isso de forma segura, eu tenho que, na hora que essa perda de sustentação vir, eu tenho que estar já em cima da pista. Se eu fizer isso muito alto, eu vou cair dessa elevação e vai ser uma baita porrada. Esse pouso, embora seja mais técnico, ele é mais seguro, porque a gente tem o avião já pousando em baixíssima velocidade, totalmente firmado no chão, porque ele não tem mais sustentação para voar, então firmou ele no chão, então ele acaba sendo um pouso mais técnico, porém mais seguro. É uma técnica feita, lembrando, apenas em aviões convencionais, que são esse tipo de aeronave. Aqui, como eu falei para vocês, ó, quando ele está apoiado no solo, perfil, narizinho para cima ali, ok? E aí, nós temos também o chamado pouso de pista. Esse tipo de pouso é o pouso que as aeronaves triciclo vão fazer, as aeronaves, de modo geral, todas elas vão fazer, que é tocar o trem de pouso principal e deixar a sustentação acabar, de modo que o trem auxiliar, vamos chamar assim, na verdade o nome não é trem auxiliar, mas como eu estou falando com o público geral, vou usar alguns termos mais facilitadores aqui. Então vou deixar aqui a nossa bequilha, no caso desse avião, ou trem de pouso de nariz, no caso de um avião, né, triciclo, que ele toque o solo. Para um avião triciclo, não tem problema nenhum. Vamos mostrar aqui para vocês, ó, se liga aqui. Então a gente tem o avião vindo, e agora eu não vou até a velocidade de stall, eu vou reduzindo, mas observem, eu vou tocar o trem de pouso principal e então eu vou deixar a velocidade acabar, de modo que quando essa sustentação vai acabando por natureza, opa, olha lá, aqui eu tenho o toque da bequilha. Esse pouso, embora seja mais fácil de realizar, porque você simplesmente não precisa reduzir tanta velocidade, você só vem tirando, você faz o que a gente chama de flare, que dá uma arredondada, você faz a redução de velocidade.
e a correção de ângulo, o seu trem principal toca e, consequentemente, a sua bequilha aqui vai cair depois. Mas você tem que tomar um determinado cuidado, que é, nesse tipo de aeronave, nas aeronaves convencionais, nós temos um problema, um perigo, um risco, que é, como o centro de gravidade dessa aeronave está muito à frente e a cauda está meio solta ali atrás, o que acontece é que a gente tem o risco de derrapar, porque eu estou totalmente apoiado nessas duas rodas aqui da frente. Então, se eu tiver qualquer frenagem um pouco, a gente freia com os pés, tá? Então, o meu pé direito freia a roda direita, meu pé esquerdo freia a roda esquerda. Então, se eu tiver qualquer desequilíbrio, essa aeronave está com a cauda flutuando, então ela é fadada a derrapar naquela pista. Dá o que a gente chama de cavalo de pau, até tecnicamente ela pode dar esse giro em torno do seu eixo, porque ela está muito flutuando em cima daquele ponto de apoio. Ou então, se eu freio muito forte, essa aeronave pode pilonar, nome técnico para capotar, que seria basicamente aqui, como a minha cauda está flutuando, ó, aqui dá para ver bem. Se eu apertar o freio demais, essa cauda vai fazer este movimento. Ela está flutuando, então se eu freio, o centro de gravidade está aqui, o meu avião vai rotacionar, podendo literalmente capotar, o que tecnicamente a gente chama de pilonagem, ok? Então, o pouso de pista, de novo, é mais fácil de executar, porém, você tem que tomar cuidado com esses pontos de atenção para a aeronave convencional, que é esse tipo de aeronave. Para um avião triciclo, não é necessário ter esse cuidado todo. Você simplesmente vem, toca, e aí o centro de gravidade está posicionado à frente, tá? A tendência é à frente baixar por natureza, é o que tem que acontecer, é o que acontece por natureza. Aqui não. Aqui a gente tem esse pequeno problema, então os pilotos que treinam em aviões convencionais, eles treinam esses dois tipos de pouso, eles têm que saber esses dois tipos de pouso. Fechou? Por falar em pouso, essa foi a nossa aula sobre pouso. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês deixem o comentário aí do que vocês querem ver na nossa próxima aula. Lembrando, toda semana a gente está aqui com conteúdo novo para vocês. E esse conteúdo é para atender ao que vocês pedirem. Claro, pessoal, eu vejo galera perguntando aí sobre coisas que não tem nada a ver com a formação. Aqui nesse canal a gente trata de formação, a gente trata de conteúdo relacionado à prova da ANAC. Então, fique à vontade para perguntar, especialmente no curso de piloto privado. É o que é o motivo desse programa aqui acontecer semanalmente, beleza? Então, eu vejo vocês na próxima semana. Grande abraço, aquele Comandante Dantas na escuta.